o seu coração para receber uma mensagem de poder. E vai mudar a sua vida. Com o reverendo Océlio Nauá. O tema da nossa mensagem nesta noite: guerreiros espirituais. Amém? Estamos em batalha, estamos em uma campanha e estamos em guerra espiritual. 1 Coríntios 2, 9, 10, 11, 12. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Grife essa palavra aí, o Espírito do homem, que é o Espírito humano, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Marque aí, Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Marque aí, Espírito do mundo ou Espírito mundano. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ainda vamos ler um texto que está em Efésios capítulo 6 e o versículo 10 em diante, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Mas tomai também a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Temos lido a respeito de fatos importantes, que fala a respeito da guerra que nós estamos empreendendo nos dias que estamos vivendo, na presença do Senhor nosso Deus. Quando nós começamos a olhar para a situação do mundo atual, nós vemos que realmente estamos em uma verdadeira batalha. Você, antes de conhecer Jesus Cristo, você ainda não sabia desta batalha. Você não tinha entendimento do Espírito Santo de Deus e nem sabia do que estava acontecendo no mundo. Mas depois que você abriu o seu coração para Jesus Cristo, então agora você começou a entender o propósito de Deus na sua vida. E este propósito é maravilhoso. E você passou a entender que nós estamos em uma batalha. Uma batalha está sendo travada ao redor. Precisamos de discernimento espiritual para alcançar a posição de conquista, posição de autoridade, posição de maturidade cristã. Precisamos de discernimento para saber o que está acontecendo no mundo. Quando nós começamos a entender das coisas de Deus, nós passamos a ver espiritual e da palavra do Senhor, assim como nós lemos agora aqui nesse texto que está no capítulo 2 de 1 Coríntios, principalmente no versículo 11. Aqui a palavra do Senhor nos fala de três fontes espirituais. Fala da ação do espírito maligno, fala da ação do espírito humano e fala da ação do Espírito de Deus. Esses três tipos de espírito, eles agem nas pessoas e eles trazem a influência. Quando nós começamos a olhar o que está acontecendo na vida de cada pessoa, nós vemos que tudo que se move neste mundo, ele vem de uma dessas três fontes.
ou é do espírito humano, ou é do espírito mundano, ou é do Espírito Santo de Deus. E quando você começa a ver e analisar através do discernimento espiritual, você começa a ver que as coisas que estão acontecendo têm uma origem e têm um porquê. Nada neste mundo acontece pela obra do acaso. Tudo que existe, toda atitude que existe numa criança, numa pessoa, ela tem um significado e tem uma origem, tem um motivo e tem uma ação. Quando nós olhamos para as coisas que movem as pessoas e que movem o mundo, nós sabemos que tudo é movido através do Espírito. E esse Espírito é a atitude prevalecente ou a característica de algo ou uma alquimia. Quando nós olhamos para o espírito mundano, nós vemos que existe no mundo várias coisas que estão mobilizando as pessoas, e isso muitas das vezes interfere nas famílias, e muitas famílias estão passando por momentos difíceis, e você muitas vezes se indaga, muitas vezes, que esta família está passando por este problema? Se é uma família que o marido é bem empregado, eles têm uma boa casa, têm um bom carro, têm uma fazenda, eles têm uma boa economia, e por que então eles estão passando por tantos problemas? Uma das explicações é porque existem espíritos malignos que estão trabalhando para destruir aquela família, e a Bíblia chama de espíritos familiares. São espíritos que estão atuando nas casas, nas famílias, muitas das vezes no casal, muitas das vezes esfriando o amor, para que eles começam a se desentender. E quando eles se desentendem, os filhos começam a sofrer, e muitas das vezes vão até o divórcio. E tudo isso são espíritos malignos que estão perturbando as pessoas. Esses espíritos são as atitudes que estão prevalecendo na vida das pessoas. Eu estava meditando nessa tarde e vendo que existe o espírito da feitiçaria, o espírito da idolatria, o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito da mentira. Ele tem prazer em mentir. O espírito da desconfiança, o espírito do consumismo, aquela pessoa que compra simplesmente para querer aparecer, para mostrar ao mercado que ela tem poder de comprar. Às vezes nem precisa de comprar e ela vai e compra. É o espírito do consumismo dos dias que nós estamos vivendo. Depois se aperta para pagar, se arrepende, mas já fez o compromisso. Existe o espírito de endividamento, espírito de miséria, espírito de mendigo, aquela pessoa que muitas vezes anda de uma maneira tão mendiga, mostrando, entendeu, que ela às vezes quer mostrar simplicidade, quer mostrar humildade, mas ela anda, entendeu, toda farrapada. E isto muitas vezes pessoas de bem, o espírito maligno age tanto nesta área, que já tem pessoas que compram uma roupa velha, rasgada, aquela roupa. Aí você pergunta, qualquer pessoa normal faria isso? Não. Porque se eu vou na loja, levo o meu dinheiro para comprar uma roupa, claro que logicamente eu quero a melhor roupa. Mas por que as pessoas chegam a comprar uma roupa que foi envelhecida, uma roupa que foi rasgada, uma roupa que está toda farrapada? Por quê? Isso porque tem um demônio atrás, que está, é o demônio, entendeu, da Maria Farrapo, que está, entendeu, fazendo tudo para que as pessoas andem na miséria. Isso para demonstrar o quê? Que está dentro da moda. Você vê que não tem lógica nisso, mas atrás disso tem um demônio que está perturbando a pessoa. E existe também o espírito da avareza, da ganância pelo ter, o espírito pornográfico, o espírito da imoralidade. E esses tipos de espíritos e outros mais, eles estão atacando na vida das famílias, nos lares, nos pais, nos filhos. E isso está trazendo uma desintegração na família, na célula máter da sociedade. Está sofrendo com essas intempéries malignas que estão vindo e avassalando os bons costumes, os bons hábitos das famílias cristãs. Agora, no meio disso tudo, aqui eu estou falando das atitudes que acontecem no meio das famílias, muitas das vezes orquestradas por ação maligna, por demônios que trabalham para destruir as famílias. Irmãos, essa ação, essas atitudes, isso é muito bem vista pelas mães. Até as mães notam isso. Você tem um filho abençoado e essa criança é obediente,
Mas você pega essa criança e manda ela brincar com o Joãozinho da vizinha. E quando ele volta à tarde, a mãe começa a notar que houve alguma coisa de anormal, não entendeu? Com outras atitudes. Por que ele está com outras atitudes? Porque houve, infelizmente, influência espiritual daquela casa, daquela criança, e aquelas influências estão agora no seu filho. E a mãe começa a perceber, e ela diz logo: eu não vou deixar mais você ir lá para a casa da vizinha, porque você voltou de lá com atitudes diferentes. Assim também, quando ele vai brincar com alguma criança que tem temor de Deus, em um lar evangélico, ele volta com boas atitudes. Aí você vê muito bem as influências, amados, as influências são terríveis. E essas influências, elas vêm através dessas três ações: ou é da ação do espírito maligno, ou é da ação do espírito humano, ou é da ação do Espírito Santo de Deus. Uma dessas três ações, a influência espiritual nos seres humanos é tremenda. As más conversações, a Bíblia diz, que corrompe os bons costumes. Aonde você estiver, meu irmão, você estará sendo influenciado pelos espíritos ao redor de você. Às vezes você vai trabalhar numa loja, num departamento, numa empresa, e de repente você começa a absorver as influências malignas que já estão ali dentro daquela loja. E dentro de 6 meses, se você não vigiar, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você não vai influenciar, mas você vai ser influenciado. É importante quando você, que tem o Espírito Santo de Deus, chega lá no teu trabalho, na tua escola, no teu serviço, e você começa a influenciar através da palavra. Se você está alicerçado na palavra, se você é um adorador, aonde você chegar, a sua luz vai brilhar diante dos homens. Oh, aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Pela influência do Espírito Santo de Deus. O espírito da carnalidade também, ele influencia muito das pessoas. Muitas vezes, o espírito universitário também, o espírito prevalecente dentro das universidades, das faculdades, é o espírito do intelectualismo e filosófico, materialista, que muitas das vezes a pessoa entra numa escola, numa faculdade, numa universidade e começa a estudar, mas ele começa a esquecer a palavra, não se congrega mais, não lê a palavra, não jejua e não ora, e ele começa a receber influência do espírito filosófico materialista, e daqui a pouco ele começa a colocar dúvida nas coisas espirituais. Por quê? Ele está sofrendo a influência de professores mundanos, de professores secularistas, de professores muitas das vezes até ateus e atoas, e de colegas que também não têm o temor de Deus. Mas você que é universitário, você que está fazendo uma faculdade, que você possa se alicerçar na palavra. Não deixe que o materialismo, que a filosofia, ela venha ofuscar o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas que você possa influenciar com a palavra. Quantos glorificam o nome do Senhor? O espírito da vaidade, materialista, da ilusão, muitas das vezes ele influencia as pessoas, e ele é um espírito que influencia de uma maneira tremenda. Aonde quer que você chegar, irmãos, amados, aonde quer que você chegar, eu gostaria que você pedisse para Deus lhe dar o dom do discernimento. Curve a sua cabeça e diga-se comigo: ó Senhor, para a glória do nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, me dá o dom do discernimento, para que eu saiba discernir, aonde quer que eu chegar, que espírito está agindo nos lugares por onde eu passar, e me dá força, para que o teu espírito haja na minha vida, para a glória de Jesus. Amém? Aonde você chegar, você vai ver que espírito está agindo naquele lugar. Como você vai ver isso? Preste atenção nas atitudes das pessoas. Preste atenção nas atitudes.
Quais são as atitudes? Quais são as características dos meus colegas de trabalho, daquela empresa? Eles falam alguma coisa de Deus? Ou só é no mundanismo? Só no materialismo? Os meus colegas de trabalho, o que é que eles falam? Só de sensualismo? Só de prostituição? Só de feitiçaria? De macumbaria? O que é que eles falam? Aonde você chegar, você vai poder ver esse tipo de espírito que está agindo através do discernimento espiritual. Também quando você chegar na igreja, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, no meio da igreja, ele influencia você para louvar, para adorar, para glorificar. Ninguém dá glória a Deus se não for influenciado pelo maravilhoso, glorioso, santo, eterno Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E por incrível que pareça, a transmissão do Espírito, assim como a transmissão do Espírito Santo de Deus, quando você ora por alguém, você ora, lê a palavra, que você louva com alguém, que você adora o Senhor, você nota que aquela pessoa fica energizada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma bênção. Mas também há no sentido oposto, se a ação do espírito maligno, também se você chega num lugar aonde as pessoas não dão crédito à palavra, aonde as pessoas não querem saber de Deus, aonde as pessoas se opõem a tudo que se chama louvor e adoração ao Senhor, você também vai sentir esse peso, e você tem que clamar pelo sangue de Jesus, clamar pelo sangue de Jesus, e manter a bandeira do Evangelho de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dentro da sua casa, olhe agora, olhe para cá por gentileza. Dentro da sua casa, que ação está agindo? Que tipo de espírito está agindo? Na tua casa, vocês se reúnem para ler a Bíblia? Na sua casa, ainda há templo para adorar o Senhor? Se reúne para orar? A reunião de oração? Ainda se faz o culto doméstico? Ainda se abre a harpa para cantar louvores ao Senhor? Ainda se ora antes de dormir? Se agradece a Deus pela... Como está a sua casa? Que tipo de espírito está tendo domínio no teu lar? É do Espírito Santo de Deus a ação? Ou é do espírito mundano? Na tua casa, o que está sendo importante? Que tipo de cultura, se chamamos de cultura, você está colocando na sua casa? Qual é a ação? É mundana? É maligna? Ou é do Espírito Santo? Responda para você mesmo. Como é que está a tua casa? Nós estamos na campanha para restaurar essa família, e você precisa entender que tem coisas que estão acontecendo na sua casa, que são coisas extraordinárias, não são naturais, é coisa espiritual, e você precisa do discernimento de Deus, do Espírito Santo, para que você possa orar, clamar, repreender em nome do Senhor Jesus. Quando você vê um espírito diferente, você vai ver através de atitudes diferentes, crenças diferentes, visão diferente, moralidade e ética diferente. Aí você já sabe, opa, isto aqui não é de Deus, isto não é do meu Senhor, e você já sai fora. A Bíblia diz que Jó, ele se afastava do mal. Se afaste do mal, para a glória do nome do Senhor, porque os espíritos dominadores estão por aí. E eu gostaria que você entendesse que a Bíblia fala de uma maneira muito especial, dizendo:
A respeito, a Bíblia diz que há espíritos que exercem domínio sobre cidades, estado, países, pessoas. Irmãos, espíritos dominadores obreiros são espíritos que eles chegam numa determinada cidade, num determinado bairro, num determinado distrito, e eles se apossam daquele lugar, e você vê que aquele lugar fica um lugar sobre maldição. Amados, antes de vocês conhecerem o Senhor, vocês não entendiam sobre o mundo espiritual, mas agora vocês foram tirados do mundo. Entendam que há, para a glória do Senhor Jesus, orientação para que você entenda e que você tenha um discernimento espiritual, para você saber que espírito está agindo em determinadas pessoas, para você não ser enganado, senão você vai ficar enganado, e Deus não quer que você esteja enganado, porque existem espíritos dominadores. Tem espíritos dominadores que estão dominando dentro da área de educação, outros estão dominando na área da comunicação, outros na área da saúde, e eles começam a dominar, e você vê isso nitidamente, em bairros e cidades, vilas, ruas, que você nota que já existe ali um dominador, e aí que você precisa pedir a misericórdia de Deus. Isso é através do discernimento que você conhece as atitudes dos espíritos. Cuidado com as influências negativas, cuidado igreja, cuidado família, olha as influências negativas daquele seu colega, daquele seu na tua vida. Você não levou um CD, um DVD evangélico, cristão para ele, ele está trazendo para você, na sua casa, um DVD, um CD imoral de um filme pornográfico. Cuidado, crente, cuidado, salvo, olha a influência maligna. Clama pelo sangue de Jesus e ser liberto, porque o Senhor te ama e te adverte. Pastor, como eu vou evitar tudo isso? Permanecendo na palavra. Permanece na palavra. Permanece na palavra. Diga para o seu vizinho: permaneça na palavra. Lê a palavra. Medita na palavra. Te alimenta da palavra. Come a palavra. Vive a palavra. Oh, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é santo e é poderoso. Amados, eu falei que tem lugares que os espíritos imundos eles tomam conta. Vou dar um exemplo pela Bíblia. Todos nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é uma história terrível, porque o espírito dominador do homossexualismo, da perversão, da avareza, se espalhou como câncer maligno em todas as pessoas de Sodoma e Gomorra. O juízo divino veio com destruição sobre aquelas cidades, e não foram só sobre as duas, foram 4 cidades que Deus destruiu. Deus destruiu, sabe por quê? Porque o espírito dominador do homossexualismo tomou conta daquelas cidades, e Deus abomina o homossexualismo, porque Deus fez macho e fêmea, e o diabo fez o homossexualismo para querer perverter a criação de Deus, e Deus destruiu com fogo aquelas 4 cidades. Por quê? Porque o espírito dominador tomou conta daquelas pessoas, e a situação foi difícil. Era relacionamentos malignos, eles saíram fora do propósito de Deus. Abraão intercedeu apenas para poder salvar Ló e as suas 2 filhas. Nem a esposa de Ló não era fiel. Sabe por quê? Porque os espíritos, eles dominadores, tomaram conta. Amados,
nós temos uma força, nós temos um poder, nós temos uma autoridade. Eu digo nós, a igreja do Senhor, porque Jesus deu poder e deu autoridade para a igreja, para ela pisar serpentes e escorpiões. Ele deu poder para que a igreja amarre o valente e expulse em nome do Senhor Jesus. Agora preste bem atenção. Eu falei das 3 ações: da ação do espírito humano, que é o espírito do homem, da ação do espírito mundano, que é o espírito maligno, da ação do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria lhe dizer que a ação do espírito humano, ela tem o poder de decidir se ela quer dar lugar ao espírito mundano ou quer dar lugar ao espírito. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o nosso espírito humano deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Aí nós entramos nessa batalha, essa guerra espiritual. A carne, através do espírito humano, e o Espírito de Deus guerreando contra o espírito mundano, porque o espírito da carne deu lugar ao espírito mundano. Então agora não é mais um espírito, mas é o espírito mundano mais o espírito humano. Eles se uniram e agora há uma guerra muito grande, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai nem a favor do espírito humano e nem do espírito da carne. Agora, quando o espírito humano, ele decide colocar-se ao lado do Espírito de Deus, aí o homem se torna uma bênção para a glória do Senhor nosso Deus. Aí começa a batalha espiritual, porque agora você é do lado de Deus, você tem a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo que está em você não aceita o pecado, não aceita a imoralidade, não aceita a idolatria. Aí a guerra começa. Nós estamos nessa guerra espiritual, mas nós temos uma bênção muito grande de Deus, porque o Senhor, através de Paulo, quando Paulo estava preso ali em Roma, a Bíblia diz que ele viu um soldado romano, e ao olhar para o soldado romano, Paulo viu as vestimentas, Paulo viu no soldado romano as armaduras, e essas armaduras são as armaduras que Deus dá para mim, para você, para nós podermos ser vitoriosos. Quantos querem ser vitoriosos? Quantos querem ter vitória? Oh, aleluia! Vire para o seu visioso, revista-se das armaduras de Deus. Oh, aleluia! Qual é a primeira vestimenta? Olha a primeira vestimenta. Diga para o seu vizinho: o cinto. O cinto. O cinto da verdade. Amados, olhe para cá. Esta noite eu vou lhe dizer um segredo muito especial. Esse segredo é muito grande e é muito lindo. Você vai saber de algo tão especial para a sua vida cristã, vai te tornar um vitorioso. Você, usando este segredo, você nunca mais vai ser perdedor. A partir de hoje, você é um guerreiro vitorioso para a glória do Senhor. Sabe qual é o segredo? Diga para o seu vizinho: você quer saber do segredo? É que as vestimentas espirituais para a guerra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Vamos ver essas vestimentas que representam Jesus. Diga para ele: primeiro lugar, a primeira vestimenta é o cinto. Você já colocou seu cinto? O cinto é especial. Sabe por quê? Porque o cinto tem que ser primeiro, porque o cinto sustenta todas as coisas. O soldado tinha que colocar primeiramente o cinto. Quando ele colocava o cinto, então agora ele pegava e colocava a couraça. A couraça tinha que estar segura no cinto. Se não tiver o cinto, porque quando ele coloca o cinto,
Aí ele tem que colocar a couraça, e a couraça ela fica no cinto. Também a espada tem que estar aqui no cinto. A espada ela tem que estar aqui no cinto. Quantos glorificam o nome do Senhor nosso Deus? O cinto ele servia para cingir aqui o estômago, e isso é muito importante. Isso fala do centro de toda a força corporal. E quando ele colocava o cinto, ele estava protegendo aqui o seu estômago, e estava falando da sua força corporal. Quando ele apertava o cinto, significava que ele dizia: eu estou pronto para a guerra. Só que o cinto aqui, Paulo diz, o cinto da verdade. Verdade. Diga para o seu vizinho: o cinto é da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ele disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Pergunte para ele: você já tem Jesus como cinto da verdade? Quantos já tem Jesus como cinto da verdade? Oh, aleluia! Quando ele apertava o cinto, ele dizia, o soldado dizia: estou pronto para a guerra. Quando ele afrouxava o cinto, ele tinha saído da guerra. Eu pergunto para você: o cinto está apertado ou o cinto já está folgado? Apertou o cinto ou soltou o cinto? Está apertado o cinto ou já soltou o cinto? Pergunte para o seu vizinho: como é que está o cinto da verdade? Oh, aleluia! Se o cinto está apertado, você é soldado, guerreiro do Senhor. Como é que está o cinto? Está bem apertado. Então estamos prontos para a batalha. É o cinto da verdade. Oh, aleluia! Depois do cinto, aí vinha a couraça da justiça. Jesus, ele é justo, ele se vestiu de justiça. 1 Coríntios 1:30, Isaías 59, verso 17, fala que o Messias, ele é a nossa justiça, e a couraça vinha e segurava no cinto. Aí vem a terceira armadura, o Evangelho da Paz, a prontidão do Evangelho da Paz. Jesus, ele anunciou as boas novas, ele pregou o arrependimento, foi o primeiro a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação para a humanidade, porque ele é a nossa paz. Mas a preparação do Evangelho da Paz tinha que ser os calçados. Quantos evangelizam? Quantos evangelizam? Quantos têm a paz? Tem que colocar nos pés. Seu vizinho já calçou os pés com a preparação das boas novas da paz? Tem boas novas? Aonde você for, leva as boas novas. Oh, aleluia! E depois que ele colocava o cinto, a couraça, calçava os pés com a botina da paz, agora ele pegava, embraçava com o escudo da fé. Oh, aleluia! Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vire para o seu vizinho e pergunte: já tem o escudo da fé? Já tem o escudo da fé? Oh, aleluia! Aí depois do escudo da fé, aí vinha mais uma coisa importante. Ele pegava o capacete da salvação. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só no nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Colocou o capacete? Já tem a salvação? Pergunte para o seu vizinho: ô guerreiro, pergunte para ele: ô guerreiro, ô guerreira, como é que está a sua armadura? Está pronto para a guerra? Nós estamos em guerra. Guerra contra o espírito mundano, guerra contra as hostes infernais da maldade. Agora você precisa da espada do Espírito. Cadê as espadas? Olha aí, levanta essa espada. Fique de pé, meu amado irmão, e levanta a espada. Olha a espada do Espírito, a palavra de Deus.
Oh, aleluia! Vire para o seu vizinho e diga: esta é a nossa espada, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora diga para ele: Jesus é a palavra viva, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Oh, aleluia! Diga para ele: seja revestido de Jesus. Gálatas 3:27, vestivos de Jesus Cristo. Amém? Agora preste bem atenção, amados. Eu falei do Espírito humano, falei do Espírito Santo de Deus, e estamos falando da batalha. Dois campos se fazem a batalha. Em primeiro lugar, o primeiro campo é na mente. Por isso que a Bíblia manda: renovemos nossas mentes com a palavra de Deus. Mente renovada. Você tem que ter cuidado, porque o inimigo, ele coloca coisa na sua mente. Se você não tiver a palavra e a mente de Cristo, você como salvo, como guerreiro, o inimigo vai colocar mentiras, picuinhas na tua mente, e você vai ficar ali como quem fosse um fracassado, quando você é o vitorioso. Você é guerreiro, vitorioso, porque Cristo já venceu por você e já te deu a vitória. Diga para o seu vizinho: você é um guerreiro vitorioso. Glorifique a Deus, rapaz. Adore o Senhor. Não deixe o inimigo querer colocar coisas na tua mente, mas mantenha a sua mente com a palavra. E tudo que é honesto, tudo que é bom, louvor, adoração, é nisto que devemos pensar. Segundo campo da batalha, regiões celestiais. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as hostes infernais da maldade, os dominadores. Aonde? Nas regiões celestiais. No espiritual. Mas você vence aqui. E agora eu quero falar para você de alguma coisa importante que nós temos, porque aqui eu falei da espada do Espírito, mas eu quero dizer uma coisa que você precisa saber esta noite. Você precisa saber. Faça assim na pessoa que está do seu lado, dê uma sacudida nela. Você precisa saber disto, porque você é um guerreiro. Você precisa usar isso. Usa o nome de Jesus, guerreiro. Usa o poder do sangue de Jesus. Usa o poder da palavra. Te mantém firme, orando em todo o tempo, com súplica, porque o Senhor já te deu a vitória. Agora pegue na mão dele e diga assim: você é vitorioso. Você venceu. Você venceu. Você venceu. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Levante suas boas mãos para Deus. Diga: oh meu Deus, Tu és grande e és poderoso. Eu te agradeço, porque Tu tens me dado poder, autoridade, no nome de Jesus, no sangue do inimigo, para repreendê-lo, para expulsá-lo, para a glória de Jesus, para desfazer todas as fortalezas de Satanás que tem me oprimido,
Em nome de Jesus, eu repreendo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu declaro vitória à minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de verdade, nos convence dos nossos pecados, da morte e do juízo. Espírito da verdade, nos guia em toda a verdade. Espírito da verdade, nós queremos estar com o cinto da verdade apertado para a guerra. Jesus, eu quero estar em Ti e Tu em mim. Aleluia. Olhe para cá agora. Você está entendendo? Eu vou explicar mais uma vez. Essas armaduras, cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada do Espírito, isto tudo representa Jesus. Olha aqui, eu, Jesus, é isso aqui. É isso que Jesus está dizendo. Eu neles e Ele em mim. Diga para o seu vizinho isso. Entenda, crente, que você é um guerreiro e as tuas vestimentas estão em Cristo. Quando Cristo estiver em você e você nele, não tem mais demônio que queira vencer você. Agora fale para ele. Você é assim, ó. Jesus é assim. Mostre para ele. Jesus em você e você nele. Você em Jesus e Jesus em você. Ô glória! Agora! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Você é vitorioso, porque Cristo, Ele venceu e Ele está em ti. Ele que te dá vitória. Glória! A união espiritual com Cristo, eu nele e Ele em vós, um com Ele. Cristo aparece em mim. Estou equipado. O inimigo olha para mim e ele não me vê, porque ele vê quem? A armadura. Quem ele vê? Agora diga para o seu vizinho, tudo isso, diga para eles, tudo isso. Quando o inimigo olhar para você, você está cobertado por Jesus, pela verdade, pela fé, pelo Evangelho, pela espada do Espírito, pela salvação. Não vê você, ele vê Jesus. Aí ele corre, porque ele sabe que Jesus já pisou na cabeça dele. Ele é inimigo vencido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante essas mãos e adore a Ele e diga a Jesus: eu quero que o Senhor esteja em mim. O meu egoísmo eu coloco no pó, no chão, e eu quero que o Senhor apareça na minha vida. Deixa Cristo aparecer em você. Deixa Cristo aparecer em você. Oh, aleluia. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.
Espírito Santo.